O motor E41 da temporada de 2000 foi o primeiro modelo desenvolvido pela BMW a equipar uma Williams. O motor de um Fórmula 1 é feito para produzir o máximo de potência possível e durar o mínimo necessário, o que é muito pouco se comparado a um motor normal. Se você tivesse um motor de Fórmula 1 no seu carro do dia a dia, ele precisaria ser trocado umas 400 ou 500 vezes para que durasse o mesmo que seu carro. A potência gerada por um motor convencional é comprometida pela necessidade de segurança e longevidade. Um motor de corrida tem que ser confiável, mas não precisa durar muito. O que importa é a potência. O bom motor de Fórmula 1 é um que gere bastante potência com peso e tamanho mínimos para que possa se adequar bem ao sistema de propulsão do carro. Então, o que fazemos é otimizar tudo, cada grama, cada milímetro, é projetado em todas as peças do carro, até o mais delicado parafuso. Os motores atuais da Fórmula 1 são todos V10 com 3 litros. Eles têm 2/3 do tamanho e menos da metade do peso das suas versões de rua. Dentro do bloco do motor de um Fórmula 1 é um verdadeiro inferno. Uma potência absurda é gerada pela rotação 3 vezes mais rápida do que a de um carro convencional. Aproximadamente 18.000 vezes por minuto. Os escapamentos liberam um fogo vermelho. Forças pesadas são produzidas. Os pistões chegam a aguentar 7.000 G, 7.000 vezes o seu peso. O virabrequim e os pistões são projetados para trabalharem no limite. Os projetistas da Fórmula 1 constroem componentes leves o suficiente para produzirem muitas rotações e fortes o bastante para não quebrarem. O virabrequim do motor V10 é tão curto quanto o de um motor 6 cilindros de rua e tem menos da metade do peso. Por aí se tem uma ideia da delicadeza de uma peça dessa e como devemos cuidar para que ela produza as rotações que um Fórmula 1 precisa. E não é só o virabrequim, são os pistões, sem contar as bielas também. Para que se aumente a rotação, você precisa manter a força G sob controle, o que significa reduzir o peso ao mínimo. E, ao mesmo tempo, aumentar a resistência ao máximo. Nós já temos um pistão leve e curto no motor convencional, que, bem, já é uma pequena obra de arte, mas quando se compara à Fórmula 1, você vai ver cilindros realmente pequenos. Eles são muito mais sofisticados. Você tem que tirar cada grama possível, reduzir cada milímetro que conseguir. Aí chegará perto do limite da tecnologia. Tirar todo o peso possível até o limite dos componentes é um dos segredos para se ter um motor vencedor, sem abrir mão de mantê-lo forte o suficiente para resistir durante uma corrida. É quase um produto descartável. No final de uma maratona de 400 quilômetros, tudo fica muito cansado. Muitas peças precisarão ser trocadas, algumas partes, as peças maiores, serão mantidas e reaproveitadas. Mas a maioria dos componentes será trocada. Bom, apesar de tudo isso, você ainda pode pensar de outra forma. Se o motor de uma Fórmula 1 durasse 1.000 quilômetros, você ficaria bem irritado, porque isso significa que ainda é possível diminuir o peso e também aumentar o rendimento. Reduzir o peso do motor de um Fórmula 1 significa estar sempre próximo do seu limite de resistência. Ou você tem, ou não tem potência. Atualmente, os desafios para um projetista da Fórmula 1 estão concentrados no ganho de potência. Ganho constante de potência. Então, conseguir mais potência significa aumentar a quantidade de ar que entra no motor, mais captação de ar para alimentar os 3 litros do motor, resultando em mais giros por minuto.
Isso tudo fará o motor girar mais rápido. Então, todos os desafios se resumem a um aumento da rotação. Você se acostuma a ouvir as pessoas falarem em 17 mil, 18 mil giros por minuto. E esses números não param de crescer. A forte competitividade e as regras que a Fórmula 1 impõe resultam em uma pequena diferença entre as potências das equipes. Aqui, na divisão de motores Ricardo Motorsport, os detalhes para um aumento do fluxo de ar em busca de mais potência são calculados e analisados num mundo virtual. O software de análise dinâmica de fluidos foi desenvolvido para cálculos aerodinâmicos. As cores são os diferentes estágios de combustão dentro do motor. Os pontos brancos são gotas de combustível. O programa é usado para procurar pequenos ganhos de potência em componentes como o radiador. O símbolo na parte direita superior representa o radiador. O fluxo de ar entra no motor pelo próprio movimento natural do carro e por baixo também. O motor aspira cilindro por cilindro, como está representado por esse ar aqui no radiador. A tendência é que o ar vá pela própria inércia diretamente para a parte de trás do radiador, o que resultaria em mais alimentação nos cilindros da parte de trás do motor e menos nos da frente. E olhando nesse tipo de estudo, pode-se ver aonde o ar está tentando ir, influenciado diretamente pelo complexo desenho interno do radiador. O que tentamos fazer é igualar a quantidade de ar nos cilindros. Só assim, teremos certeza de que todos os cilindros do motor estão produzindo toda a potência possível. Os cálculos de fluxo de ar dentro dos computadores são vitais na complexa máquina que constrói os carros de Fórmula 1. O carro é um sistema. Você se depara com um grande número de sistemas complexos e todos eles têm que interagir e trabalhar em perfeita harmonia. Então, quanto mais próximos os sistemas de projetos e desenvolvimentos estiverem, maior será a chance de que se consiga um grande sistema integrado, que, teoricamente, terá um desempenho melhor na pista de corrida. Uma boa performance na pista depende de muitas pesquisas fora dela. A Fórmula 1 conta com uma estrutura com os mais avançados computadores e programas, mas o melhor computador ainda é o cérebro do piloto. A dúvida é: qual é o melhor? O automobilismo evoluiu muito desde o seu nascimento. Os patrocinadores fizeram da Fórmula 1 uma indústria de 3 bilhões de dólares por ano. Tudo e todos, não importa quem, são produtos conhecidos. Três grandes riquezas permitiram às equipes adquirirem materiais e tecnologias vindas da defesa militar, pesquisas médicas e aeroespacial. Hoje, os pilotos da Fórmula 1 precisam mais do que só habilidade e energia. Eles precisam ser um elo inteligente integrado à corrente. Para se conseguir 36 horas de corridas por ano com 2 carros, é preciso uma união com centenas de profissionais nas fábricas. A Fórmula 1 é um verdadeiro esporte de equipe. A Fórmula 1 é um esporte que dura menos de 2 horas, de 15 em 15 dias. Todo o tempo restante é um negócio, e é um negócio porque você tem que levantar dinheiro para poder se manter competitivo. E eu sempre costumo dizer que a Fórmula 1 é o grau máximo da vida, pois a remuneração para quem tem sucesso é muito grande, como o Michael Schumacher, que ganha cerca de 80 milhões de dólares por ano. A punição para o fracasso também é grande, como no caso da morte de Ayrton Senna. Os espectadores querem ver disputas roda a roda nas corridas. Os críticos reclamam que os carros não fazem isso por causa da tecnologia. Dizem que a tecnologia que move o esporte diminuiu o seu espetáculo. Os críticos defendem a retirada de todos os recursos aerodinâmicos. Tirar a asa dianteira,
a asa traseira, acabar com as carenagens, retirar todos os recursos eletrônicos. O que traria de volta os Coopers e Lotus das décadas de 50 e 60. Uma era pré-patrocinadores, onde as equipes corriam com as suas cores nacionais. Assim não seria Fórmula 1. A Fórmula 1 de hoje precisa ser comandada por técnicos e engenheiros. A Fórmula 1 mostra as possíveis tecnologias futuras. As regras e restrições apenas aumentam o desafio pela busca de tecnologia e de como os dirigentes devem comandar as suas equipes. As regras da Fórmula 1 mudaram, mas o piloto de hoje continua vital. A contribuição do piloto é tudo, porque o que faz o carro ir mais rápido é o piloto, e o trabalho dos engenheiros é adequar o carro ao estilo do piloto. Quando os dois se completam, mais rápido se vai andar. É complicado e difícil de entender, mas os críticos acusam a Fórmula 1 de fugir dos seus princípios. Eles argumentam contra a dependência da tecnologia e se perguntam o que a Fórmula 1 atual representa. Quem se importa com o que é usado no futebol, ou no cricket, ou o que é usado no atletismo? A Fórmula 1 diverte as pessoas. No fim das contas, a Fórmula 1 é uma disputa de dois caras correndo todo domingo, 17 vezes por ano, e com até 1.000 pessoas por trás ajudando para que isso aconteça. E no fim, não importa quanto dinheiro é gasto na Fórmula 1. De tão tecnológica que a coisa se tornou, e esses dois pilotos podem bater um no outro na primeira curva. Eles podem colocar tudo a perder por orgulho próprio. Não podem fugir, tudo bem, isso foi o show do dia. Agora vamos nos preparar para a próxima corrida. Isso é um contraste entre toda essa tecnologia da NASA e esse ridículo instinto humano de correr com carros em um domingo à tarde. Por 30 anos, uma das mais importantes equipes da Fórmula 1 é dirigida por Frank Williams. Ele entende a importância que a Fórmula 1 tem. Se a Fórmula 1 fosse proibida por algum motivo qualquer, ela iria sumir entre as nuvens e rapidamente seria esquecida, com exceção do público fiel. Alguns fãs com suas lembranças, é claro, porque a sua contribuição para o mundo é mínima. Apenas diverte as pessoas. E eu espero que a Fórmula 1 divirta muita gente pelo mundo afora. Versão brasileira Vox Mundi. Can you